Fala pessoal, vamos ver o que a deputada Beatriz Cerqueira tem para falar. Ela declarou, né, aparentemente na própria Assembleia de Minas Gerais, Legislativo de Minas Gerais, e, cara, eu fico impressionado com a falta de vergonha na cara que esses políticos têm e a facilidade que eles têm de mentir. E eles leem um projeto, pior de tudo é isso. E é só populismo, cara, sabe? Não está interessado em ajudar em nada. Veja bem, a RF tem seus problemas, né? Foi apresentada no seu período, porque teve tempo para ser estudado. As pessoas acham que esse tipo de coisa é estralar o dedo. Vamos ver o que ela falou aqui. O período da recuperação fiscal já está estabelecido Ó, na legislação federal. então veja bem, o que ela fala é que o que, o que tem as regras da RRF já está estabelecido em legislação federal, tá? Ou seja, é o governo federal que define essas regras e que tem todo o direito, todo o poder de redefini-las caso seja necessário. E nesse caso eu acredito que seja necessário sim, porque é extremamente abusivo tudo isso que está acontecendo. Vamos lá. Então, aí a gente já sabe que a responsabilidade principal da RF ser do jeito que ela é hoje, ter sido apresentada da forma que ela foi, é justamente por causa disso. Por causa da responsabilidade que o governo federal tem em determinadas leis, as regras. O governo escondeu o seu plano por tanto tempo. Vamos lá. Isso aí é uma declaração de uma pessoa ignorante, né? Se ela não tem inteligência suficiente para entender como é um gerenciamento de projetos, no caso, né, a RRF a gente não pode chamar nem de projeto, é um programa e dentro dele tem vários projetos. Para quem não entende, né, o gerenciamento de projetos, você tem o programa e os projetos dentro do programa. Então você tem um programa, né, e aí esse plano da RRF, né, estabelece várias regras. E não é possível que uma pessoa faça uma declaração leviana dessa, né, que dá a entender que é fácil resolver o problema do estado de Minas. Uma população de acredito que mais de 13 milhões de pessoas já no estado, né? E ela de fato afirma isso como se fosse, vamos estralar o dedo, vamos fazer um projeto de escola para apresentar. E não é assim que funciona, minha senhora. Não é assim que funciona, entendeu? Mas não é por nada que, né, até agora ela falou duas coisas e as duas coisas estão erradas, né? Vamos lá. Quer dizer, a primeira estava errada e a segunda é total desconhecimento de como se faz um plano, um projeto. Porque o que está lá vai comprovar aquilo que nós da oposição temos denunciado. Temos denunciado, aqui a legenda está errada, e ela tem denunciado alguma coisa que saiu da mente dela, né? Vamos ver o que é. A dívida vai aumentar. A dívida vai aumentar, sendo que em 9 anos a dívida deve ser paga com o plano da RRF. Então, como que a dívida vai aumentar? Veja, o Rio de Janeiro já aplicou, tá? Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul já aplicou há 2 anos, o Rio de Janeiro há mais de 5. A dívida do Rio de Janeiro já está a 60 bilhões. Eu não sei com quanto que ela começou, mas já foi comprovada a eficácia da redução da dívida pela RRF. Lembrando, a RRF é um plano de pagamento de dívida feito pelo governo federal. O governo federal que esta senhora aqui, opa, pro outro lado, esta senhora aqui, tá certo? Faz parte, tá? Ela é da esquerda, essa senhora aqui, ó. Então, ela critica o próprio governo, que ela deveria estar defendendo, o que é bizarro, né? Bizarro não, porque se faz cagada a gente tem que criticar mesmo. Então, ela imputa a responsabilidade ao governo, e o governo federal, ao mesmo tempo imputa a responsabilidade do governo estadual, ou seja, está metendo bala para todo mundo, e diz que a dívida vai aumentar, sendo que é o contrário, né? Afinal de contas, é para isso que existe o plano para pagamento de uma dívida. Então, vamos lá. A dívida vai aumentar, mais uma mentira. A primeira mentira foi aquela do... não foi mentira, né? Essa é a primeira mentira. As outras foram só desconhecimento mesmo. A outra foi ela afirmou corretamente que a responsabilidade, as regras da RF são responsabilidade do governo federal. Vamos lá. Educação. Serão 9 anos sem os reajustes do piso. Vamos lá. Ela fala com uma cara de pau, cara, e fica com esse sorrisinho de nossa senhora. E aí o que acontece? Educação serão 9 anos sem os reajustes do piso salarial. No plano da RRF eu tenho eu tenho vários vídeos no canal falando sobre o RRF, mas eu tenho um específico falando um pouco mais sobre o plano. E já foi divulgado nas redes sociais do próprio governador, do próprio governo do estado de Minas Gerais, principalmente no Instagram. Eu convido vocês a ir lá seguir. Segue o meu Instagram também. Eu vou deixar aqui na descrição. Segue o canal, se inscreve, compartilha, aproveitar o momento. Lá deixa claro, né, que nos últimos 10 anos não houve reajuste. Não, olha só, zero de reajuste para a educação.
Zero para a educação do Estado. Tá? Depois desses 10 anos, houve um reajuste de 10,9%, que não era um reajuste que deveria ter sido feito para o ano, mas existia esse dinheiro para ser pago, certo? Ponto. E aí, desse dinheiro, desses 10%, 10,6% de aumento, que começou no final do ano de 2022, para o exercício do ano de 2023, a gente tem de 2022 a 2029, ou seja, de 2022 a 2030, a gente teria 8 anos, 2031, são 9 anos, em que a RRF conseguiria contemplar, certo? Mais outros 2 aumentos mínimos em 2024 e em 2028. Veja bem, dos 10% você teria mais 6%. 16% para 9 anos, eu tenho que concordar que não é o suficiente para um reajuste salarial. Tudo bem que na iniciativa privada você não tem esse reajuste nem em 20 anos, né? Mas não vamos entrar nesse mérito porque a discussão aqui não é essa. Então a gente tem 16% garantido de mínimo, tá? Porque a gente tem que considerar que o reajuste do final de 2022 sendo aplicado dentro do plano da RRF. Bom, então a gente tem 16%, que é a metade do que deveria ser reajustado no período da RRF, né, dos 9 anos, ou seja, isso aqui é uma mentira, e essa daqui deveria ser responsabilizada pela mentira que ela está espalhando, que isso daqui só cria caos, né, não deixa o Estado evoluir para uma direção correta, certo? E, além disso, é o pior cenário. Por quê? Porque no projeto da RRF precisa ser apresentado, sempre que você vai apresentar um plano de projeto, você tem uma linha base. Tá? E a linha base é uma forma conservadora que você tem de descrever o seu projeto, né? E como ele vai agir, como ele vai acontecer durante aquele período que você previu, né? E aquilo que você acredita que seja realista o suficiente para acontecer. Então veja bem, 16% em 9 anos sendo o mínimo. Tá? Existe possibilidade de reajuste mesmo com a RRF em curso nesses 9 anos? Existe. Já foi falado pelo próprio secretário, tá, de Finanças, Secretaria de Economia e tudo mais. O próprio governo Zema já falou sobre isso. Existe essa possibilidade. Lembrando, o que está descrito no projeto, isso daqui é mentira. Vai ter reajuste sim. E é um reajuste mínimo garantido. É diferente de não ter ou ser muito pouco. O pouco é garantido, que é um mínimo. Então esse é garantido. Veja bem, passou-se 10 anos sem ter reajuste. E agora que se garante um reajuste durante os próximos 9 anos, o pessoal reclama. Né? Então está difícil, porque você tem contas a pagar e você está endividado. Você não tem condições de pagar esse dinheiro. E o governo do estado ainda fez um malabarismo para conseguir pagar o mínimo, garantir o pagamento de um mínimo. Vamos ver o que mais que ela falou. Salarial, não é? A situação dos servidores e das carreiras. Isso é importante para toda a sociedade. E aí ela se perde no argumento, né? Importante para toda a sociedade, é óbvio. O pagamento de dívida é importante para toda a sociedade. A gente está perdendo capacidade de investimento pelo governo federal por causa dessa merda aí. Dessa dívida que a gente tem, né? Do povo mineiro, que você, pelo visto, não está pouco se importando. Você já imaginou a secretária estadual do... Acabou o argumento, agora começa, né? Nossa, já imaginou se, né, eu fosse gari e não deputado? Eu já. Acho que a gente não estaria pior do que ele está, não. Meio ambiente sem condições de fiscalização dos grandes empreendimentos minerários por 9 anos. De onde que ela tirou isso? A RRF, ela não vai impedir nenhum tipo de fiscalização de empreendimentos minerários. Meu Deus do céu, cara. Assim, uma pessoa dessa deve ser proibida de falar. Como é que ela consegue espalhar tanta mentira assim, cara? De onde que tirou isso? A fiscalização de empreendimentos minerários não vai acabar. Até porque é responsabilidade dessa senhora aí e dos outros deputados garantirem que fiscalização e auditoria do Estado aconteçam. Se ela não sabe a sua responsabilidade, não é só ficar aí vestindo roupa colorida e ficar aparecendo na frente das câmeras falando um monte de bobagem, não. Entendeu? Isso é parte da responsabilidade dela. E a gente tem que cobrar esse tipo de pessoa a cumprir isso com sua responsabilidade. Com os problemas de carreira que o governo não resolve. Já imaginou a situação da UENG e da Unimontes, cujos vencimentos básicos de professores chegam a ser menores do que salário mínimo, não é? Nossa, como se 31% da população brasileira não fosse pobre. E isso não é responsabilidade do governo federal, não, tá?
do governo estadual, não. Tudo bem que ela citou o Unimontes e a UENG, que é a responsabilidade do governo federal, que, sinceramente, é um fumo. Já devia ter sido passado para o governo federal há muito tempo. Deixa a pica lá com eles lá, pô. A gente está aqui quebrando a cabeça para resolver uns problemas de dívida absurda e a gente tem que ficar se preocupando com esse tipo de coisa, entendeu? A UENG, ela é muito bem vista, né? Quem conhece a UENG já ouviu falar que ela tem um bom crédito. Infelizmente, a UENG tem passado por problemas de doutrinação, o que acaba atrapalhando o objetivo de uma faculdade, que é formar pessoas pensantes e autorreflexivas, que independem de instrução para refletir, né? E o governo resolveu isso por 5 anos, né? Complicado, porque, de novo, a RRF existe justamente para que esse tipo de problema não aconteça no futuro, minha senhora. Você está entendendo? Não resolve porque não tem dinheiro. Essa pessoa, a pessoa que nunca foi endividada na vida, com certeza essa pessoa que não foi, faz umas declarações levianas assim, cara, que eu fico impressionado. E político é absurdo, né? E o governo não resolveu isso por 5 anos. Quando nós tivermos acesso a todo o plano, vai comprovar. Já teve, tá? Lembrando que essa postagem aqui, ó, faz um mês, né? Eles já tiveram acesso há mais de um mês. Eles tiveram acesso a esse plano no final de setembro, início de outubro, né? E hoje a gente já está em dezembro, 6 de dezembro. Essa pessoa já teve tempo para isso. Aquilo que nós denunciamos por 5 anos e por isso que nós denunciaram o que se não tinha um plano de acordo com ela? Mano, tanta besteira, tanta contradição, ignorância, cada comentário que não faz sentido, cara. E pior que a TV, a Assembleia, né, a rede social da Assembleia publica esses absurdos, cara. Tipo assim, perde mérito da casa com esse tipo de absurdo. Avaliamos que o governo deveria ter se esforçado para pensar alternativas que não adesão a um plano que só a população vai pagar essa conta. E a outra alternativa que a gente teve foi do Rodrigo Pacheco, não foi nem dessa senhora aqui, que é pior ainda, né? A gente vai entregar um monte de empresa boa para o governo federal, para ele destruir, né? Que é o que ele tem feito. Tem feito indicações políticas para cargos de empresa, de pessoas totalmente incompetentes para o cargo, que já se provaram incompetentes, né? A história conta isso, não sou eu que estou dizendo. E aí a gente tem essa situação em que as empresas entregues para o governo federal não vão conseguir pagar nem 50% da dívida. A única solução para essa dívida ser paga é a questão da dívida de Mariana. E eu tenho um vídeo discutindo sobre esse assunto aqui, que inclusive é um absurdo. 8 anos não foi resolvido ainda. E a LMG está fazendo o quê? Começou a discutir isso daí hoje de novo. Todo ano é a mesma palhaçada. Todo ano eles discutem sobre essa questão de resolver a indenização sobre Mariana e até hoje nada. Nem o Estado recebeu dinheiro. Nem a população, as pessoas carentes, as pessoas que precisam desse dinheiro, que sofreram com o acidente lá, até hoje nada. Ninguém fala disso. E isso tinha que ser pressionado todos os dias do plenário, entendeu? E essa é a responsabilidade do que a gente espera dos nossos representantes do Estado, seja na esfera federal, tanto na esfera estadual, para que eles lutem pelo nosso direito da população, não é ficar nessa palhaçada aí não, ficar com um discursinho, ficar mentindo, para quê, cara? Entendeu? Se você não concorda com a RRF, assim como eu tenho meus pontos a enxergar sobre a RRF, que a gente pode, de fato, melhorar aquilo que foi apresentado, eu acredito que a gente precisa se unir, todas as pessoas, os políticos precisam se unir para o bem maior, que é o povo mineiro, tá certo? Se curte política, já sabe, se inscreve, compartilha e tamo junto. Valeu!